essa manhã. Recebe, Pai, recebe nossos louvores, recebe as nossas ofertas, abençoa as pessoas que contribuíram com tua casa, aquelas que reservaram parte das suas finanças, para dizer: isso pertence a meu Deus, eu confio nele, ele não me desamparará. Ah, Senhor, Pai, obrigado, Senhor. É a nossa oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Agora a gente vai ter uma apresentação especial pelo coro infantil. Deus vai estar usando as crianças, enquanto o pastor Alexandre já pode vir à frente, assumindo o púlpito. Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Enquanto as crianças vão se posicionando para que uma apresentação de uma bela canção seja realizada, eu gostaria de dizer o seguinte: no domingo passado, as crianças, por ocasião do culto da noite, cantaram, mas houve um desencontro e faltou uma parte, que era a parte da apresentação de um breve teatro. Então, as crianças vão repetir a música com uma contribuição, que é a parte do teatro. E uma explicação geral para toda a igreja agora. Eu até pedi para os irmãos ali da equipe técnica lá preparar uns slides, porque durante os anos passados e o Ministério Infantil da igreja tem desenvolvido uma dinâmica de trabalho, de ensino, visando o aprendizado das crianças. E neste ano, nós temos um currículo a seguir. E ao final de cada mês, as crianças cantarão uma música que fecha, que resume, que explica o aprendizado do mês que se passou. Então, durante esse mês, as crianças estiveram no culto da noite, porque no período da manhã é uma outra dinâmica, há uma revista, há professoras e professores. À noite é um culto. Eu ministro um culto para as crianças. E durante esse mês, o mês que se passou, o mês de maio, nós tivemos a alegria de conversar com as crianças. Não sei se vai funcionar esse... vai funcionar. Então, durante o mês que se passou, nós começamos uma caminhada de um currículo visando a edificação, o aprendizado, o conhecimento da palavra de Deus no coração de cada uma das crianças. Então, durante os domingos que se passaram, o primeiro domingo as crianças estudaram esse assunto, a criação. No segundo domingo, a história da Arca de Noé. No terceiro domingo, a história da Páscoa bíblica. Não a Páscoa secular, mas a Páscoa bíblica. E também foi estudado a história da travessia pelo deserto. Os 40 anos de travessia lá no deserto, quando o povo saiu do Egito. E, especificamente nesse mês de maio, esses 40 anos foram estudados. Ô Vini, se não obedecer, você passa aí. Então, nós tivemos um domingo que conversamos sobre o que aconteceu lá em Mara, quando uma grande sede tomava conta do povo, e aí Deus faz um grande milagre, transformou a água amarga em água boa para ser bebida, e a sede foi saciada. Num segundo domingo, pode passar aí, Vini, acho que não vai obedecer aqui não. O deserto de Sim, onde novamente o povo murmurou, reclamou, Deus ouviu, e aí o maná foi dado como alimento para sustentar a fome física do povo. Pode passar, Vini. Aí chegamos ao Monte Sinai. No Monte Sinai, as tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos, as instruções de Deus para que o povo vivesse bem. Pode passar, Vini. Chegamos ao deserto de Cádiz, e ali é aquele momento quando Moisés envia os espias que vão olhar a terra e voltam com um relatório muito expressivo, aceito por alguns, rejeitado por outros. Pode passar, Vini. E aí chegamos ao momento em que a cidade de Jericó foi conquistada, os muros foram derribados, um passo a mais para a conquista. Pode passar, Vini.
da tão querida, tão sonhada terra prometida. Pode dar mais um clique e vai aparecer. Essas imagens anteriores, desde o mar até essa terra prometida, são fotos atuais, para que as crianças pudessem visualizar como está essa região hoje. Mas durante o mês de maio, então, essa sequência de imagens que apareceram aqui foram estudadas comigo, as crianças, e nós aprendemos uma história, que foi a história da intervenção de Deus. Um último clique, Vini. Então, nesse ano de 2014, o tema do primeiro semestre, que se encerra agora em junho, conhecendo Deus. Mas conhecendo o quê? Conhecendo o que exatamente acerca de Deus? Mais um clique, Vini. No mês de fevereiro, então, as crianças aprenderam. Volta, Vini. No mês de fevereiro, as crianças aprenderam o Deus que é o Deus Criador. No mês de abril, elas aprenderam. No mês de março, o Deus protetor. Fevereiro aqui, março, o Deus protetor. A história da criação, a história de Noé, como Deus protetor, no mês de março. No mês de abril, o Deus salvador, através da Páscoa. No mês de maio, o Deus provedor, e aí a história da caminhada do povo pelo deserto, a saída do Egito até a terra prometida, e agora, no mês de junho, conhecendo o Deus que é o Deus amor, e nós vamos começar essa caminhada nesse domingo hoje, até o final do mês. Apenas para vocês entenderem por que as crianças vão cantar o que vão cantar agora, e por que o teatro que vai acontecer junto com a própria canção. As crianças aprenderam que Deus é o Deus Criador, o Deus Protetor, o Deus Salvador, o Deus Provedor, e também aprenderão nesse mês que o Deus é o Deus Amor, o Deus que também manifesta o seu amor e o seu cuidado para conosco. Mas no mês passado foi o Deus Provedor, o Deus da provisão, o Deus que supriu o povo em todo o tempo, da saída do Egito até a terra prometida. Então vamos ouvir, através da música e do teatro, como foi essa história. No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, assim. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, assim. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre. Me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, assim. Livre agora então estou, livre para ti.
prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. Então, irmãs e irmãos, a cada final de mês, as crianças vão apresentar, não sei se toda vez com teatro ou não, mas sempre apresentarão uma canção, uma música que retrata o aprendizado do mês que se passou. Então, eu gostaria mesmo que os pais presentes, ou não, que estão me assistindo, pudessem acompanhar. O que a minha filha, meu filho, o que as crianças estão aprendendo? E procurassem de alguma forma e de alguma maneira vivenciar esse aprendizado, esse conhecimento ao longo da semana. As crianças vêm pela manhã, são ministradas, são orientadas, há uma didática, professoras, professores. No período da noite é uma outra dinâmica, é um culto realmente, um culto realizado para as crianças. Eu gostaria de saber se temos visitas nesta manhã. Temos alguém que nos visita hoje pela primeira vez aqui na igreja? Dê um sinal. Não? Estamos todos de casa, né? Então, reforçando, o meu pedido é que você, pai, você, mãe, acompanhe. Fiscalize. Acompanhe mesmo. Sonde. Dê uma olhada. Pergunte. Nós temos uma equipe que se dedica, que procura estudar, para ensinar a palavra de Deus às nossas crianças. Mas eu conto e preciso também com o apoio dos pais, durante a semana, porque durante a semana as crianças não estão conosco aqui. As crianças estão na tua responsabilidade, debaixo do teu cuidado. Mas procure, veja, sonde, pergunte, acompanhe esse aprendizado. Então, o mês de janeiro é um mês de férias. A equipe descansa. Trabalha o ano todo, em janeiro descansa. Eu assumo. Em fevereiro, nós começamos esse currículo. Então, em fevereiro, as crianças conversaram e aprenderam sobre o Deus Criador, que criou todas as coisas. Em março, o Deus protetor, que guardou Noé, que poupou Noé. Em abril, o Deus Salvador, que manifestou-se na pessoa de Jesus para resgatar a cada um de nós. E agora em maio, o Deus provedor. As crianças aprenderam, ouviram da história de um povo que sai do Egito, vai para a terra prometida, mas em nenhum momento Deus deixou de manifestar-se como Deus da provisão, sustentando em todo o tempo. E durante esse mês agora de junho, encerrando essa sequência, que é conhecendo a Deus, vão conhecer o amor de Deus através do plano da salvação. De uma maneira lúdica, de uma maneira colorida, atrativa, para a criança poder entender. E usando um instrumento que o próprio Deus nos deu, que é o nosso próprio corpo. Mas eu gostaria que você perguntasse: filha, filho, o que você aprendeu hoje? O que é esse plano da salvação? Vamos começar hoje. Revelar o amor de Deus na pessoa de Jesus através de um plano muito simples, que a criança vai aprender e vai poder falar para os seus amigos, alcançando outros amigos para Jesus. Amém? Que amém fraco, né? Você não concordou? Você quer que a sua filha aprenda e fale do plano da salvação? Amém? Então abra comigo sua Bíblia no livro de Provérbios. Eu fiquei
não sei se foi comunicado, não sei se o pastor Leonardo havia avisado, que o pastor Edinaldo encontra-se em viagem, atendendo um compromisso do nosso presbitério. Como o pastor Edinaldo é o presidente do presbitério, ocorre alguns momentos em que ele viaja. E hoje, pela manhã, ele está na cidade de Assis, atendendo alguns compromissos que envolvem profissão de fé, batismo, recebimento de membros, santa ceia. À noite ele estará aqui, pregando a palavra do Senhor, como costumeiramente ele faz. Então eu quero te convidar, e aí ele me convidou para ministrar a igreja nessa manhã. E eu fiquei pensando, Deus, o que comunicar, o que falar, o que conversar com a igreja? E eu fiquei conversando com Deus durante essa semana, e algumas coisas me chamaram a atenção ao longo dessa semana, e creio eu que tudo isso estava contribuindo para que a gente conversasse hoje pela manhã sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. Entre outras coisas, mas eu vou trafegar por aqui. E aí abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, versículo 6 e versículo 29. Provérbios capítulo 22, versículo 6 e o versículo 29. Na semana passada, nós estávamos numa reunião de SAF, na residência da irmã Nilza, e entre os comentários feitos lá, eu recordo de um comentário da irmã Semira aqui da igreja. E ela falava justamente desse livro, o livro de Provérbios, como um livro rico de ensinamentos, de lições. E eu dizia, realmente, irmã, é um livro muito rico, de muitas lições. Aprendemos muitas coisas, porque é um livro essencialmente prático, assim como o livro de Tiago, no Novo Testamento. Então, esses dois livros, eles caminham muito juntos, o livro de Provérbios e o livro de Tiago, pela praticidade, coisas que são para o dia a dia mesmo. Não que a Bíblia não seja para o dia a dia, mas o livro de Provérbios e o livro de Tiago caminham juntos, nos ensinando muitas coisas para o dia a dia, que envolve a minha vida e a sua vida. Em Provérbios 22, versículo 6, versículo tão conhecido, nós encontramos assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Versículo 29, vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Vamos orar? Senhor, te damos graças por esta manhã, que o Senhor nos acrescenta, que o Senhor nos dá. Louvado sejas tu, por seres Deus tão precioso sobre as nossas vidas. Um Deus tão bondoso, que nos cerca com todas as bênçãos. Somos-te gratas e gratos pelo teu cuidado, pelo teu agir, e pela tua presença conosco. Nesta manhã temos a tua palavra. Que grande privilégio termos a tua palavra entre nós, na nossa língua. Temos a oportunidade de abrir a Bíblia, de lê-la e de nela receber o teu ensino. E nesta hora queremos rogar por aquelas e aqueles que não desfrutam desse privilégio, que vivem perseguições, não podendo professar publicamente a fé, o cantar, o falar de Jesus. Eu rogo por estes, encarcerados, aprisionados, trancafiados, países, lugares onde o evangelho não pode ser falado, porque a perseguição é algo que ameaça. Mas mesmo assim, irmãs e irmãos, com intrepidez e com ousadia, falam, colocando em risco a própria vida, por causa de um projeto maior, visando o reino, visando o céu e visando a salvação de vidas. E nós temos o contrário de tudo isso, nós temos a liberdade, e te damos graças por esta liberdade. E nos ajude a fazer uso dessa liberdade, para que venhamos a cantar mais, a falar mais, a fazermos mais,
a sermos mais intrépidos e resolutos e dedicados na obra do Senhor. Então, ajuda-nos nesta manhã, para que através da Tua palavra, nos ergamos e nos coloquemos mais à Tua disposição, para mais fazermos em prol do Teu reino, para a salvação de vidas e para o alcançar de muitos para o reino de Jesus. Abençoa a Tua igreja e abençoa este que tem a responsabilidade de ministrar. Não apenas a este, mas aqueles Teus servos que estão falando do Senhor como o pastor Edinaldo nesta manhã. Toma os Teus pastores, os Teus servos nas Tuas mãos. Usa-os, capacita-os. Sirva-se, Deus, de cada um deles para a edificação da igreja nesta manhã. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs e irmãos, conta-se uma história, não sei se verídica ou não, mas essa história começa falando de uma família, e nessa família havia um pai e uma mãe, mas também havia uma moça que gostava muito de um moço, e essa família era judia. E havia uma preocupação, porque aquela moça havia se namorado, estava apaixonada por um moço que não era judeu. E havia uma tradição naquela família, que judeu só casaria com judeu. Mas aquela menina quer romper com a tradição. E aí ela traz o moço para ser apresentado à família. E o pai, muito preocupado, então, faz algo muito interessante. Ele chama aquele moço e diz assim: você realmente gosta da minha filha? Sim, eu gosto. Então, eu vou te dar um prazo de uma semana. Eu vou pensar. Eu vou te dar um prazo de uma semana. Aí você volte e nós vamos conversar. E ele deu uma maçã para o moço. E o moço vai com aquela maçã. Passado uma semana, o moço volta. E aí o pai então pergunta o que ele havia feito com a maçã. E ele diz: bom, eu vi aquela maçã, a maçã olhou para mim, eu saí daqui e fui comendo até chegar em casa. Aí o pai volta-se para a filha e diz: filha, está vendo? Moço, eu teria feito o seguinte: eu teria raspado a casca da maçã. Eu teria deixado aquela casca envelhecer, ficar seca. Eu teria feito algum tipo de chá. Eu teria pego aquela maçã, eu teria partido em 4 partes. E eu teria dividido com várias pessoas. Está vendo, filha? Irmãs e irmãos, o que aquele homem estava falando nessa história tem a ver com esse texto e com o ensino da Bíblia como um todo. Porque a Bíblia é um convite a princípios. É um convite à sabedoria. Mas não uma sabedoria especulativa, mas uma sabedoria prática. A Bíblia é um convite a vivermos uma sabedoria que nos leva a uma prática dessa mesma sabedoria. E esse livro, em especial, é um livro muito prático, que nos ensina coisas essencialmente práticas para a vida. O livro de Provérbios é uma coletânea de 395 máximas. Provérbios, princípios. E é interessante porque muitas vezes você vai lendo, parece que um não está relacionado com o outro, e realmente é assim. Quem escreveu, o sábio Salomão, escreve esse livro num momento muito específico da sua vida. Além de escrever o livro de Provérbios, escreveu também o livro de Cantares, o livro de Eclesiastes. Mas o livro de Provérbios é um livro que tem reflexões acerca da vida. É um pensar acerca de coisas feitas e sugestões para que aquilo feito de errado não se repita. E aí há a ideia da sabedoria. Nas palavras de Jesus, não temos a palavra sabedoria, mas temos a palavra prudência. E prudência nada mais é do que a capacidade de evitar. É a própria sabedoria, expressa no livro de Provérbios. Quem vive este livro e a Bíblia como um todo, aprende uma prudência que nos dá a capacidade de evitar erros e problemas e prejuízos. Esta é a preocupação desse livro. Quem já leu o livro de Provérbios, lá no primeiro capítulo, o conselho dado é esse: que o sábio ouça e aprenda a sabedoria, e adquira a prudência, e tenha bom siso, bom entendimento. Isso quem nos dá é a própria palavra. Não falo aqui de uma sabedoria especulativa, não, mas de uma sabedoria que se torna prática, quando ela é praticada.
Essa é a preocupação desse livro. Então, nessa manhã, pensando nisso, eu gostaria de conversar sobre um princípio da matemática. Um princípio da matemática que faz parte desse texto que eu li. Porque o versículo 6 diz do ensinar a criança no caminho, e ainda quando velha for, não se desviará. E se você ler o 29, lido, aqui tem uma comparação sugestiva. O texto pergunta: você está vendo esse homem? Está observando esse homem adulto, que não mais é uma criança, agora é um homem adulto? Você está percebendo alguma coisa? Porque há duas possibilidades: ou de estar diante do rei, ou de estar na plebe. Não no sentido depreciativo da palavra, mas a ideia do texto é: ou vai ser honrado, ou vai ser envergonhado. No contexto da época, fazer parte da plebe era ser inferior. Não vou entrar no mérito da questão, mas a ideia, o pensamento é esse: de ser honrado ou de ser envergonhado. Essa é a preocupação de Salomão. Essa é a preocupação desse texto. O que queremos para a geração futura? Uma geração honrada ou uma geração envergonhada? A responsabilidade é minha e sua. Por isso o texto diz: ensine a criança. Porque uma vez a criança ensinada, adulta sendo, ela não vai se desviar. Ela vai estar diante do rei, ela vai ser honrada. Não será envergonhada. Essa é a preocupação. E aí nos cabe agora pensar sobre princípios. Pensar sobre princípios. E esses princípios servem tanto para você que ainda não é pai, não é mãe, mas deseja ser. Para os que são. Para aqueles que têm filhos pequenos e até os filhos maiores. Porque o princípio é para a vida. E esse princípio da matemática é o princípio multiplicativo. Aquilo que eu faço reverbera. Aquilo que eu digo tem efeito, tem causa e tem consequência. É isso que o texto está propondo. Então eu quero pensar com você hoje, nessa manhã, sobre esse princípio. Que não é um princípio meu, é um princípio de Deus. Mas quando aplicado traz toda a diferença. E faz diferença. E gera algo para a eternidade. Essa é a minha preocupação hoje. O que temos feito? Como temos feito? Que sabedoria temos buscado? Porque Tiago diz que existem duas sabedorias. A de Deus, a do alto. A terrena, demoníaca, depravada, errada, contrária. Que sabedoria? Quais princípios eu tenho buscado? Eu dizia que essa semana foi muito interessante. E uma dessas questões interessantes é que eu estava na segunda-feira, se eu não me engano, vendo o Face, e aí me chamava a atenção, eu estou tentando lembrar o nome do escritor, mas eu não consigo lembrar aqui agora. Mas ele fez um comentário que me chamou a atenção. E o comentário dele dizia acerca do que está na palavra de Deus. Na linguagem dele, eu não sei se ele leu o texto bíblico ou não, mas ele diz o que está lá no Salmo, que a herança do Senhor são os filhos. E ele, escritor, José Saramago, lembrei, José Saramago, ele escreve dizendo que os filhos são empréstimos, empréstimos feitos a nós, empréstimos estes que serão para nós lições. Filhos, na avaliação dele, são empréstimos que nos permitem rever, crescer, corrigir, melhorar. Na linguagem bíblica, filhos são herança, não nos pertencem mesmo. E alguém estranhamente viu aquela postagem minha e fez um comentário totalmente descabido. Eu achei aquilo muito complicado. Mas também durante essa semana, eu estava em casa no horário de almoço, acho que foi no horário de almoço. E aí a televisão estava noticiando uma aprovação de uma lei. E entre os congressistas estava uma famosa da Rede Globo, defendendo uma determinada lei, na qual contraria todo o princípio bíblico. A tal da lei da palmada. Então, essa semana eu fiquei pensando muito sobre as nossas crianças e sobre aquilo que temos realizado na vida das nossas crianças, dos nossos filhos.
Então, eu queria te convidar nessa manhã a pensar um pouquinho sobre esse princípio multiplicador. E o primeiro princípio que eu quero te desafiar nessa manhã é o poder de influenciar. Eu e você, nós pais, temos da parte de Deus o poder de influenciar. A questão é, como eu tenho influenciado? 2 rápidos exemplos. Ou 3. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 19, diz o seguinte: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. O próprio Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, falando aos seus ouvintes, ele diz: eu não faço nada por mim mesmo. Eu faço porque o meu Pai me ensinou a fazer. O Pai me influenciou a fazer. Eu faço porque eu aprendi com meu Pai. A grande questão é, o que ele aprendeu com o Pai? Em 2 livros muito interessantes, livro de Reis e de Crônicas, nós aprendemos ali 2 tipos de influências. Uma delas, no primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 42 e 43. Está escrito assim: era Josafá, da idade de 35 anos, quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Não há como não notar que a vida, a carreira, o ministério de Josafá foi totalmente influenciado pelo seu pai, Asa. Um homem que governou segundo o coração de Deus. E na linhagem dos reis de Israel, ele se destaca por ter sido um homem que andou conforme a vontade de Deus. E aprendeu com Deus e ensinou seu filho Josafá, que reinou 25 anos sobre Israel, de maneira íntegra, de maneira abençoada, de maneira aprovada. Por outro lado, nós encontramos um outro exemplo, também no livro de Reis, capítulo 22, de 52 a 54. Acasias. Quem foi Acasias? Filho de um rei perverso, chamado Acabe. O que esse homem fez? Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria. No 17º ano de Josafá, rei de Judá. Enquanto Josafá reinava em Judá, de maneira abençoada, Acasias reinava em Samaria de maneira perversa. E reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, Jezabel, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebade, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Irmãs e irmãos, chama a atenção nossa o tempo de reinado. Josafá, 25 anos. Acasias, 2 anos. Josafá aprendeu com o pai o que era correto, o que era certo, o que era agradável a Deus. Via no seu pai esse modelo do que era agradável, correto e certo. E o seu pai influencia de maneira positiva. Irmãs e irmãos, o tempo passa, e passa mesmo. Há um filme, eu gosto muito de falar desse filme, Escola da Vida. A vida é uma grande escola. Para aqueles que entendem a vida como uma oportunidade de aprender. Porque há pessoas que passam pela vida e parece que não aprendem nunca. Mas a vida é uma grande escola que nos ensina muito. Esse livro fala de um professor chamado Senhor D. E o Senhor D, como eu, um professor de história, que chega numa escola tradicional, fechada, onde os alunos não tinham interesse nem motivação.
e ele chega naquela escola e faz uma grande revolução. E influencia a vida daqueles alunos. E desperta naqueles alunos uma paixão pelo saber e pelo conhecer. Coisas seculares, mas que nos ensinam também a gerarmos no coração dos nossos filhos paixão pelas coisas de Deus. Mas os nossos filhos terão paixão pelas coisas de Deus se nos virem apaixonadas e apaixonados pelas coisas de Deus. O que temos influenciado? E como temos influenciado? O que temos feito? E há uma frase no filme que me chama muita atenção. Ele entra na sala de aula, primeiro dia de aula, e ele faz a seguinte pergunta: quanto tempo temos? E automaticamente aquela sala volta-se para o relógio para perceber o tempo que faltava para terminar a aula. Porque na cabeça dele seria mais uma aula chata, enfadonha e cansativa. E aí ele responde: não muito. Os nossos filhos crescem rápido. Os nossos filhos crescem muito rápido. E quando nós percebemos, já são adultos. E aí entra a questão: onde eles estarão? Diante do rei ou na plebe? Honrados ou envergonhados? A responsabilidade é minha e é sua. Deus confiou a mim e a você essa responsabilidade de sermos influências na vida dos nossos filhos. A responsabilidade é minha e é sua. E não devemos nos furtar a isso. Devemos atentar para isso. E perceber que Deus nos deu o privilégio e a oportunidade de influenciarmos os nossos filhos visando as coisas celestiais, visando o reino de Deus, visando a sua palavra. Devemos ensinar o caminho, falar do caminho, mas não apenas falar. Porque alguém já disse que os nossos atos, muitas vezes, falam mais alto do que as nossas palavras. Eu, como seminarista, fui seminarista na cidade de Atibaia, de uma igreja presbiteriana, e eu tive que viver uma situação muito complicada, porque havia um pai, e naquela época o Ayrton Senna corria e alegrava o nosso coração nas corridas, inclusive a minha, eu gostava de assistir as corridas dele também. E aí aquele pai fazia o seguinte: ficava em casa para assistir a Fórmula 1 e mandava o filho adolescente para a igreja. E um dia ele chegou assim para mim e falou: eu não venho mais para a igreja. Por que meu pai pode ficar em casa vendo televisão e eu tenho que vir para a igreja? Os nossos atos e as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. Filho, vai para a igreja porque você tem que aprender as coisas de Deus. E ficava em casa assistindo Ayrton Senna correr. Temos que pensar, temos que avaliar o que temos feito, como temos influenciado. Deus quer que a gente influencie positivamente. Deus quer. Esse é o primeiro fator multiplicador, o poder de influenciar. Então vamos influenciar, irmãs e irmãos. Não vamos perder nenhum tempo sequer. Vamos influenciar com a palavra de Deus, com testemunho santo, com vida de Deus. Que os nossos filhos olhem para nós e tenham paixão pelas coisas de Deus, porque nos veem apaixonadas e apaixonados pelas coisas. Amém? Em segundo lugar, nesse fator ou princípio multiplicador, é o poder de incentivar. O poder de incentivar. Me chama muita atenção, irmãs e irmãos, na Bíblia, a luta, a briga que em alguns momentos nós encontramos dos filhos querendo receber a bênção do pai, a ponto de alguém passar a perna no irmão para pegar a bênção do pai, porque era muito importante ter a bênção do pai. É interessante isso na Bíblia. Como era importante. E a gente encontra isso na Bíblia. Filhos lutando, inclusive, para receber a bênção do pai. Pais que abençoavam seus filhos. Me chama a atenção quando Jacó, antes de morrer, a maneira como ele morre é muito interessante. A Bíblia diz que ele reúne os seus filhos, recolhe os seus pés e é reunido com o seu povo. Oh, aleluia! Recolhido com o povo de Deus, é onde eu quero estar também. Mas eu quero que os meus filhos estejam comigo.
quando os nossos pés forem recolhidos. E quando o fôlego de vida não mais existir, que a gente seja recolhido. Mas antes de Jacó ser recolhido, ele ministra a bênção sobre a vida dos filhos. Ministra palavras de cura, de prosperidade. E ele diz de José algo que me chama muita atenção. José é como um ramo frutífero, cujos seus galhos se estendem e transpõem os muros. Mas muitas vezes não é isso que nós vemos. Não vemos palavras que abençoam, mas palavras que ferem, palavras que magoam, palavras inclusive que geram estragos emocionais. Crianças que se tornam adultas com problemas terríveis, porque não receberam palavras de incentivo, de encorajamento, de ir para frente, mas palavras que puxaram para trás. Me chama a atenção na Bíblia o que está em Gênesis capítulo 22, 7. Quando Abraão recebe uma sentença de Deus. Abraão, dá-me o teu filho. Abraão, dá-me o teu filho. E aí uma caminhada se inicia, rumo a Horebe, o monte de Deus. E os dois estão caminhando. E os dois estão andando. Mas o silêncio é quebrado. Me chama muita atenção no texto. O silêncio é quebrado. E o silêncio foi quebrado por causa de uma pergunta, uma bomba no coração de Abraão. Pai, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, e eu vejo o cutelo. Mas pai, cadê o cordeiro? O silêncio é quebrado. Eu estava vendo as redes sociais essa semana, e o diácono Marcos, da nossa igreja, postou um negócio muito interessante. Uma criança que chamava, pai, pai, pai. E aí o pai dizia, agora não, filho. Depois, pai, pai, pai. Agora não, filho, o pai está ocupado. Pai, pai, pai. Aí na quarta charge, o pai chega e diz, filho, filho. Aí o filho responde, agora é tarde, pai. Agora é tarde. Eu te amei tantas vezes. Quantas vezes o silêncio é quebrado? Porque o filho se importa e quer ouvir a nossa voz. Quer ouvir, quer falar conosco. E às vezes nós não estamos tão motivadas e tão motivados para falar. E até para responder. E às vezes nem sabemos o que responder. Mas Abraão sabia. E Abraão responde, filho, o Senhor proverá. Mas é muito interessante, irmãs e irmãos, nesse texto, porque antes dessa pergunta e antes dessa resposta, a Bíblia diz que ambos seguiam juntos. E aí veio a pergunta. E aí veio a resposta. E na cabeça daquele adolescente, ele entendeu muito bem a resposta. E ele poderia ter falado, pai, estou fora. Mas na continuação do texto, novamente aparece a mesma expressão. E ambos seguiam juntos. Antes da pergunta e depois da resposta. Muitas vezes os nossos filhos nos perguntam coisas. Às vezes não respondemos. E às vezes respondemos. A grande questão é, ele vai continuar andando comigo ou não? Isaac confiava no seu pai. Havia diálogo entre os dois. E ele entendeu a resposta. E porque confiava no seu pai, ele disse, pai, vamos seguir junto. Estou contigo. É interessante, irmãs e irmãos, um outro filme muito conhecido nosso, chamado Desafiando Gigantes. De todo o filme, tem uma cena que eu não consigo esquecer e está sempre na minha memória. É final do campeonato. O garoto menos expressivo, o garoto menos esperança, é chamado para chutar, e o chute dele poderia garantir ou não. E o seu pai é cadeirante.
E o seu pai estava ali, na cadeira de rodas, assistindo a jogada. E é lógico, o filho tomado de pavor, tomado de espanto, sabendo que ele poderia falhar, porque tantas vezes ele já tinha falhado. Mas de repente há um grande silêncio naquele lugar. E de repente o filho olha para um determinado lugar. E o pai, que era cadeirante, com muito esforço, segura na grade, coloca-se em pé e ergue os 2 braços. E aquilo encheu o coração do filho de esperança. E ele chuta, porque ele falou: meu pai está comigo. Meu pai acredita em mim. Meu pai sabe que eu dou conta. Meu pai não me abandonou. Meu pai está aqui. Meu pai está comigo. Eu vou conseguir. Irmãs e irmãos, nossos filhos precisam de palavras de incentivo, de encorajamento. Quantas dúvidas. Quer seja criança, adolescente, jovem, até mesmo adulto. E eles nos procuram, porque eles confiam em nós. Mas quantos filhos já perderam? Já não vê mais o pai como o super-homem da fé ou a mulher da fé. Irmãs e irmãos, vamos pensar nisso um pouquinho hoje de manhã também. Vamos caminhar mais juntos com os nossos filhos. Vamos incentivá-los mais, motivá-los mais, encorajá-los mais. Isso faz efeito e tem bons resultados. O princípio multiplicador é verdadeiro. É muito verdadeiro. Se você motiva, se você encoraja, se o teu filho sabe que você o ama acima de todas as coisas e está com ele sempre, ele não vai deixar de caminhar com você. Ele vai caminhar com você. O último princípio, irmãs e irmãos, que o relógio caminha contra a gente, é o princípio do intervir. E eu quero terminar com esse princípio. O princípio do intervir. E aí isso tem tudo a ver com essa discussão ao longo dessa semana a respeito de algumas coisas que querem mudar contra a própria palavra de Deus. O princípio do intervir. Irmãs e irmãos, nós somos escolhidas e escolhidos por Deus. Temos uma tarefa muito grande, uma tarefa de muita responsabilidade, de muito peso. E as crianças necessitam de intervenções. A própria palavra de Deus nos orienta acerca das próprias intervenções. Os filhos precisam de intervenção. A palavra de Deus nunca negou isso. Não quero dizer com isso de açoite, não quero dizer com isso com espancamento, não quero dizer com isso com traumas psicológicos e emocionais, através de feridas que são abertas. Não, eu quero falar de equilíbrio, de sensatez, de prudência, de sabedoria. Eu recordo, porque a minha mãe biológica, ela faleceu muito cedo, deixando 6 filhos. A mais nova, a caçula, tinha 5, e a mais velha tinha 15. E eu no meio desses 6. Mas aprove a Deus mudar a nossa história, uma história de catolicismo, uma história de ocultismo, uma história de magia negra. O meu pai praticava essas coisas no Nordeste. Uma avó, não sei se ela é falecida ou não, mas bruxa, fazia uma série de coisas. Mas aprove a Deus mudar a nossa história. E 3 meses após a morte da minha mãe, meu pai estava casando com uma mulher presbiteriana, que a família considerava como um ato doido dela casar com um viúvo de 6 filhos. Mas ela falou assim: eu estou casando, e ela sempre dizia isso. Ela também já faleceu. Ela faleceu, eles casaram em 84, e ela faleceu em 2006. Ela faleceu, em 2006. Em 1996 ela faleceu, isso. E ela sempre dizia assim: eu casei com essas crianças. O meu ministério com essas crianças. E a preocupação dela era: eu não posso partir. E ela sempre falava isso.
sem investir na vida desses meus filhos, porque ela nos considerava, e eu a chamo de mãe, porque mãe também é quem cria. Mas eu não recordo apenas do colo, que muitas vezes eu corria, e ela tinha uma forma carinhosa, ela me chamava de negão, e eu sentava no colo da minha mãe, e a gente tinha um momento de carinho, de afeto. Ela é uma nordestina, e o nordestino é muito, muito austero, mas ela tinha uma meiguice muito grande. Mas eu recordo de 2 episódios, porque quando a gente deixou o Nordeste, logo depois do casamento deles, a gente foi para Rondonópolis, no Mato Grosso, e aí meu pai cozinheiro, desempregado, e ela começou então a fazer coisas para vender na rua, e aí ela falou assim, não vou vender só, vou colocar esse povo para vender também. E aí me escolheu, tímido, vergonhoso, que não tinha coragem de ir na esquina, na bodega, a gente falava bodega, de ir na bodega comprar as coisas, tanta vergonha que eu tinha. Falar em público, então, misericórdia. E aí ela então falou, hoje eu preparei a cesta, e hoje você vai sair para vender na rua. Jesus. Que sofrimento foi aquilo. E aí eu caí na besteira, ela estava no tanque, a alguns quilômetros de distância, lavando roupa. E eu falei, eu não vou. Conhece escovão? Eu não sei como, mas ela mirou aquele escovão, e até hoje a minha cintura lembra daquele escovão. Eu estava para ser reprovado na 6ª série. Eu ia à escola, mas eu estava para ser reprovado. Meu boletim estava pintado de vermelho em matemática. E eu escondendo isso. Ela foi na escola, pegou meu boletim, chegou em casa. Alexandre, você não sabe matemática? E eu quieto. Hoje eu não vejo mais, mas naquela época existiam uns calendários assim grandes do ano. Aí ela pegou um calendário, ela era professora também, colocou lá contas de somar, subtrair, multiplicar, dividir, colocou em cima da máquina de costura, fechou a máquina, colocou em cima da máquina de costura e colocou um cabo de vassoura do lado. Resultado, eu aprendi, né? Não sabia andar de bicicleta. Tinha um medo. E aí ela falou assim, você vai aprender a andar de bicicleta. Mas ela pegou uma bicicleta emprestada, que pesava 1 tonelada. Eu não conseguia, eu sempre fui muito gordo assim, né? E eu não conseguia segurar em cima daquilo. E eu nunca esqueço das havaianas da minha mãe. Eu estou contando tudo isso, irmãs, para dizer que eu não morri. E todas aquelas havaianas escovadas, cabos de vassoura, me formaram, me forjaram. E eu amo essa mulher. O pastor Edinaldo postou, não sei quem viu. Ele postou, não sei se foi sexta ou foi sábado, um artigo muito legal de um filho, falando da sua mãe. E lembrando de tudo aquilo que ele tinha vivido. E dizendo algo muito precioso para aquela mulher. Eu tive o privilégio de me formar em História, e ela estava já com câncer, velhinha, não tão velhinha, mas o câncer tinha destruído muito a sua vida. Eu tive o privilégio de fazer um culto na minha igreja, lá em Rondonópolis, e de honrar aquela mulher. E dizer, hoje eu sou o que sou porque você fez o que você fez. E hoje eu tenho uma grata lembrança e memória daquela mulher. Porque ela interviu na minha vida. Ela interviu. Irmãs e irmãos, quantas crianças entreguem a si mesmas. Olha o que a Bíblia nos diz. Não quero falar, quero que a Bíblia fale e nos mostre algumas coisas. Davi, o grande rei Davi, teve vários filhos. E o 4º filho dele, chamado Adonias, ficou enciumado, porque Salomão tinha sido declarado rei. Aí o Adonias, no primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6, está escrito assim: então Adonias
filho de Agite, se exaltou e disse: eu é quem vou reinar. Providenciou carros e cavaleiros, 50 homens que corressem diante dele. Tudo isso ele fez porque ele queria reinar. Davi já estava velhinho e tinha colocado Salomão para ser o rei. Mas a Bíblia diz no versículo 6, jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Davi sabia de tudo, mas não tomou uma iniciativa. E sabe qual foi o resultado dessa história? Adonias foi assassinado. Os nossos filhos vão errar. Mas a grande questão é, eles vão errar sabendo ou na ignorância? A responsabilidade é minha, é sua. A Bíblia diz mais. Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança, entregue a si mesma, vem a envergonhar a sua mãe. Talvez o seu filho hoje não seja mais uma criança, um nenenzinho. Talvez já seja um homem barbudo, formado, uma mulher adulta. Mas nem por isso Deus tirou de você, mãe e pai aqui presente, a autoridade de intervir e de abençoar a sua filha e o seu filho. E você, filha e filho aqui, se sinta feliz de ter um pai e uma mãe que intervém, que puxa a tua orelha e que te mostra o caminho que você deve seguir. Isso é bênção. A repreensão, no primeiro momento, pode parecer uma coisa estranha, mas no segundo é bênção. Provérbios 29:17, corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Provérbios 22:15, a estultícia, a maldade está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 19:18, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. A lei da palmada está rolando por aí. Mas a palavra de Deus nos orienta como fazer, como intervir. Como, de que maneira. Até o lugar Deus preparou para que a palmada seja feita. Entenderam, né? Irmãs e irmãos, deixando brincadeiras, Deus quer que a gente intervenha. Irmãs e irmãos, eu não esqueço de uma cena que eu vivi como capelão da escola que eu trabalhei. O pai foi chamado porque a criança havia agido de uma forma incoerente na escola. O pai sentado, a criança do lado, enquanto a coordenadora, a minha mesa era ao lado da coordenadora, enquanto o pai tentava argumentar o argumentável, a criança pega, fecha o punho e dá um soco na cabeça do pai, e o pai diz: filhinho, não faz assim com o papai. Pateta. Irmãs e irmãos, se nós não tomarmos cuidado, se nós não intervirmos, se nós não agirmos, os nossos filhos vão se tornar senhores e nós servos. Vão nos fazer de escravas e de escravos. Se você não tomar cuidado e não agir com limites, com intervenções. Você, pai, mãe, nós somos autoridades. E os filhos precisam entender isso. Mas não é para matar. O texto diz isso. Não castigue a ponto de matar, não é para isso. É para ele entender que existem limites. E que limites são importantes. Se assim não fosse, Provérbios 22:28 diz algo que o Congresso não entende. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais.
não vamos remover os marcos, as balizas, os fundamentos que os nossos pais nos legaram e nos deixaram. Por fim, quero lembrar de dois grandes homens de Deus. João Calvino, que tem a base doutrinária da nossa igreja. Ele escreve algo bonito e diz assim: todo o ensino visa o aperfeiçoamento do homem para a sua vocação. E essa vocação, ou chamado divino, tem por fim o cumprimento de um papel na sociedade, na qual o indivíduo se realiza, pois, além das bênçãos que recebe para si na vida cotidiana, atinge o mais alto propósito da existência humana, ou seja, a glória de Deus. Todo ensino deve visar a glória de Deus, inclusive o ensino do pai e da mãe. Se você não está ensinando para a glória de Deus, está errando. Martinho Lutero: temo que as escolas se tornarão os grandes portais do inferno, a não ser que lutemos diligentemente pelo ensino das Sagradas Escrituras, gravando-as no coração da juventude. Aconselho a não colocar seu filho num local onde as Escrituras não reinam em absoluto. Toda instituição onde o homem não está totalmente ocupado com a palavra de Deus se tornará corrupta. Martinho Lutero. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Irmãs e irmãos, urgentemente, coloquemos em prática o poder de influenciar, o poder de incentivar e o poder de intervir. Influencie, incentive e intervenha por amor a Jesus, para abençoar os teus filhos. Onde você quer vê-los, no palácio ou na plebe, honrados ou envergonhados. Mas saiba que a vergonha não será só deles, será nossa também. Tem um cântico aí, pastor Leonardo? Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar, vamos fazer de novo? Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quer ser a
Se você quiser e entendeu esse será recado de Deus, abençoada. você vem aqui à frente. Eu Minha quero convidar o irmão Gaúcho, o presbítero Gaúcho, vir aqui à frente. Frutificará Se você quer assumir esse tua compromisso presença de ser bênção com de um Deus bom na vida dos seus perfume, filhos. meus filhos Irmão Gaúcho vai orar nesse instante. Você quer abençoar a tua casa? Quer abençoar a tua família? Quer ser bênção de Deus? Todas as Quer ver nações os teus filhos no palácio, diante do rei, honrados, abençoados e não envergonhados? O irmão Gaúcho vai orar por você. Vai rogar a bênção de Deus sobre a sua casa. Eu e minha sobre a sua casa família, serviremos a Deus. Vamos orar. Eu e minha casa Oh, meu Deus, serviremos. como é bela, como é preciosa, Senhor, a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Como são preciosos, ó Deus, os Teus ensinamentos para as nossas vidas, Senhor. Pai, hoje nessa manhã tivemos um privilégio tão grande de receber este ensinamento sobre as nossas vidas, Senhor, como pais, como mães. Pai, queremos em nome de Jesus que o nosso coração, ó Pai, que a nossa alma, que a nossa vida se abra para este ensinamento tão precioso. E que possamos, Senhor, com a Tua palavra, com o poder, com a autoridade que ela nos dá como pais e como mães, Senhor, disciplinar os nossos filhos, corrigir os nossos filhos, Senhor, como a Tua palavra nos ensina, porque ela nos ensina a grande verdade da vida, Senhor, que é a obediência a Ti, que é a obediência aos Teus preceitos. Pai querido, obrigado por este momento tão precioso e tão maravilhoso. E agora, Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a estes amados, a estes queridos que se encontram neste tempo, nesta manhã, e que tiveram o mesmo privilégio que eu tive, ó Deus, estende as Tuas mãos, Senhor, derrama sobre eles a sabedoria, a capacitação, ó Deus, do Espírito Santo do Senhor, para como pais e como mães, ó Deus, obedecerem a Tua palavra e ensinarem os seus filhos, Senhor, nos Teus caminhos, para que eles sejam reconhecidos como reis, honrados, como príncipes honrados, príncipes do Senhor, heranças do Senhor, e a honra, ó Pai, certamente o Senhor dará a nós como pais, como mães também. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Nós te agradecemos, Senhor, pedimos esta bênção de uma forma toda especial a todos os pais e todas as mães, ó Pai. E abra também ouvidos, ó Deus, e coração dos filhos, para que eles entendam esta verdade. Em nome de Jesus, amém. E agora, irmãs e irmãos, que a graça bendita e maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor eterno do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre vós, pais e mães, filhos e filhas, corpo e família de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãs e irmãos. Vida em paz. Eu e minha casa, eu e minha casa servirá. Eu e minha casa servirei a Deus com alegria.